se espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia de novo. Vamos iniciar o nosso dia meditando, pensando na palavra do Senhor. O nosso Deus tem uma mensagem para cada coração todos os dias. Todos os dias, cada dia, Deus tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração. Foi assim no passado, com toda a alma temente. É assim agora e será assim para sempre. O nosso Deus, pela sua bondade, faz isto. Nós vamos meditar em João capítulo 6, novamente. O capítulo é enorme e tem uma mensagem poderosa, apesar da dificuldade do Senhor Jesus com os adversários. Jesus Cristo não tinha realmente como mudar em nada, ele não precisava mudar. Ele veio para fazer exatamente aquilo, ensinar, trazer a palavra, trazer a exortação, apontar o caminho, e ele apontou muito bem. Então, o nosso texto, João, capítulo 6, só que os versículos são outros. Hoje nós vamos meditar do versículo 47, ou melhor, do versículo 39 ao 47. Aqui nós vamos aprender com Jesus qual é o propósito do Pai e qual era a missão do Filho na condição humana e que continua. Então vamos aprender juntos. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a mensagem da vida eterna é uma mensagem gloriosa e tão importante que os homens não compreendem. Ainda hoje não se compreende. Entre nós, a maioria não compreende. Por exemplo, o irmão Freire, que ensina há muito tempo, se atreveu. Eu não ensino, eu não fiz a obra
de Deus até hoje por capacidade, habilidade ou oportunidade. Eu me atrevi. Eu me atrevi a ensinar, eu me atrevi a agir, eu me atrevi a criar um espaço. Eu abri um caminho no meio do nada. E Deus me deu graça para fazer, e é tanto que eu continuo. Mas, entre nós mesmos, todos, ou a grande maioria, ignora que a vida do ímpio também, o ímpio também tem vida eterna. A diferença são os destinos. Existem seitas imundas que negam o eterno sofrimento dos ímpios. Existem seitas imundas que, desfazendo o ensinamento de Jesus, negam o juízo eterno, o tormento eterno. Mas o Senhor Jesus ensinou, Ele veio ensinar, Ele veio falar e Ele veio proporcionar a vida eterna. E aqui nesse texto nós vimos exatamente isto. A vontade do Pai que me enviou, disse Jesus, é que ninguém se perca. A vontade do Pai que me enviou é que nenhum daqueles que Ele me deu, ou seja, nenhum dos que creram, olhasse para trás, ficasse para trás, mas que perseverasse, permanecesse e fosse ressuscitado no último dia. E ele reitera no versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 39, o Senhor fala, mas que o ressuscite no último dia. No versículo 40, ele já coloca o pronome, que eu o ressuscite no último dia, e que eu o ressuscitarei no último dia. Com esta palavra, então, abre-se o momento de murmuração. No versículo 41, o sussurro, os judeus murmurando. Ali tinha fariseus, saduceus, doutores da lei, sacerdotes, pessoas com boa formação na lei. Mas boa formação não significa compreensão das coisas de Deus. E eles não compreenderam, mas também nos ajudam, a sua cegueira, a sua incompreensão nos ajuda na identificação de Jesus. Porque eles disseram, como diz ele isto? Como ele diz isto, eu desci do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Não, este não é Jesus? É Jesus, sim. Não é filho de José? É filho de José, sim. A mãe dele não é a esposa do José? A gente não conhece? Sim, nós conhecemos. E como ele diz, eu desci do céu. Jesus ouviu, Jesus sabia, Jesus entendia. Aí Jesus diz, não murmureis entre vós. Esta dificuldade aí também tem razão de ser. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E, se o Pai trouxer, eu ressuscitarei no último dia. No versículo 44, Jesus fala da ressurreição. No versículo 39, para que ressuscite no último dia. No versículo 40, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui no versículo 44, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa altura, Jesus precisava lançar a mão da Escritura. De novo. Aí Jesus diz, está escrito nos profetas.
serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu do Pai, vem a mim. Jesus estava citando o profeta Isaías. Isaías, o profeta, no capítulo 54, versículo 13, ele diz que todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. No versículo 8, Isaías já tinha dito, 8:16, Isaías tinha dito, escreveu ali, está escrito, sela a lei entre os meus discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aprendiz, discípulo é aluno. Então todos serão ensinados por Deus ao ponto dele chamar meus discípulos. Jesus ensinava de uma forma extraordinária. E eles continuaram com dúvidas, mas o Senhor Jesus diz, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu do Pai, vem a mim. Todos. Não que alguém visse ao Pai. Ninguém vê o Pai. Ninguém viu o Pai. Quem viu o Pai foi quem veio de lá. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Jesus referindo-se a si próprio. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo falando da vida eterna dos salvos. A vida eterna como sinônimo de salvação. Mas todos os ímpios têm a vida eterna, só que é a condenação. A vida eterna como sinônimo de tormento, de condenação. Todos os infiéis, todos os que se afastarem, renegarem o Filho de Deus, vão ter vida eterna no abismo. É eterno. As seitas que negam o juízo eterno, o tormento eterno, estão como seita, como organizações imundas, estão negando a verdade revelada e o ensinamento do Filho de Deus. Jesus diz, citando as Escrituras, todos serão ensinados por Deus. O profeta Isaías, sela a lei entre os meus discípulos, sela o testemunho, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Todos serão ensinados por Deus. Isaías 8:16, Isaías 54:13. Então, meus amados irmãos, é a palavra em Jesus. Ninguém tinha mais perfeita condição de ensinar a palavra do que Jesus, porque ele é o próprio Espírito de profecia. Nós vamos concluir e vamos fazer a nossa intercessão. A nossa intercessão hoje é pela irmã Bem-vinda Sá e por uma equipe, pela sua equipe, não sei, não entendo bem, mas eles fazem um trabalho belíssimo em benefício dos necessitados, aqueles que são portadores de necessidades especiais. A Bem-vinda e os demais que trabalham com ela na equipe, trabalham para melhorar a acessibilidade na nossa capital, nas cidades, no estado, em qualquer lugar, e inclusive nos prédios públicos, com acessibilidade de fato, que o deficiente físico, o cadeirante, não fique impedido de exercer a sua cidadania. Um trabalho belíssimo, o trabalho da irmã Bem-vinda, e continuado há muito tempo. Ela faz jus à atividade de defender os outros deficientes. Então vamos orar, pedir a graça para Deus fortalecer e também dar empatia às autoridades, às pessoas com quem eles interagem. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos a Tua graça e direção, pedimos a Tua proteção
Abençoa toda a tua igreja, guarda os nossos irmãos, cada vida. Abençoa todas as famílias. Guarda, meu Senhor, pais e mães de família, seus filhos. Abençoa, meu Senhor, os familiares de cada um, dando graça, paz, livramento, dando a tua proteção. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas. Guarda, meu Senhor, neste momento tão crítico, com ensinamentos perversos, com professores pervertidos, com um sistema nocivo. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja principalmente e da sociedade, da nossa nação. Deus fiel, Deus misericordioso, agora te apresentamos a irmã Bem-vinda Sai, a sua equipe, a atividade deles, ó Deus, trabalhando em benefício dos cadeirantes, dos deficientes de modo geral, promovendo, Senhor, o bem-estar, a acessibilidade aos logradouros públicos em todas as suas necessidades, que possam ser atendidos. Senhor amado, fortalece eles, dá graça a eles. Dá, meu Senhor, também empatia àqueles com quem eles tratam, para facilitar a vida dos que já são deficientes e têm dificuldades em vários aspectos. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.